Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Vocês estão prontos para ouvir a palavra? O Senhor tem uma palavra poderosa para nossas vidas, amém? Creio que nossas vidas não serão mais as mesmas depois de hoje à noite, porque não tem como a gente se expor à palavra e permanecer o mesmo, amém? Fui muito abençoado pela palavra de domingo passado, que o nosso pastor Aloysio trouxe a respeito de se submeter aos processos, ao treinamento, que é algo que nos amadurece, né? Que processo faz parte da vida do cristão. Se o cristão não passa pelos processos, nem se submete a esses processos, ele não vai crescer. Amém? Então, muitas vezes a gente não acha legal, não acha bom passar por alguns processos, algumas coisas, mas tudo isso nos amadurece. Tudo isso, com certeza, a gente sai sempre melhor, sempre mais fortalecido, porque existe graça quando a gente passa por esses momentos. E a nossa vida nunca mais é a mesma. Todo filho de Deus que não passa por esses momentos, ele não vai provar dessa glória, dessa graça que Deus tem para nos ajudar. A graça de Deus, ela sempre está disponível para nós. Então, vale a pena a gente confiar em Deus e saber que nós não estamos sós. Nesses momentos de dificuldades, nesse momento de pressões, o Senhor sempre está ao meu lado, porque Ele já garantiu isso na palavra, que nunca ia nos deixar, nem nunca ia nos abandonar. Amém? E estamos em um mundo que estamos sujeitos a passar por qualquer coisa, né? Por todas essas coisas. Que a Bíblia fala que a chuva cai sobre o bom, sobre o mal, né? Os dias difíceis, eles vêm, infelizmente. Temos um adversário que, mesmo derrotado, ele não se dá por vencido. O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas, irmãos, na palavra ela fala que a gente, graças a Deus, que em Cristo a gente sempre tem vitória. Amém. Nunca seremos derrotados. Se confiarmos no Senhor, se andarmos na palavra, se confiarmos nessa graça que nos assiste, nós sempre triunfamos. Amém? A Bíblia diz, graças a Deus, que em Cristo sempre triunfamos, sempre vencemos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Não somos derrotados. Amém? O salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista também diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E louvado seja Deus que nós chegamos aqui nessa noite, rompemos o cansaço, rompemos as dificuldades, rompemos a chuva. Estamos aqui, nos submetemos a esse ambiente, que é um ambiente de cura. Amém? Estava pensando sobre isso. Nós estamos em um ambiente, vivemos, habitamos em um ambiente, não é falando em termos de igreja, em termos de família, que é um ambiente de cura, um ambiente bom, um ambiente de paz. É tão legal chegar aqui. E é bom, irmãos. A gente não vem aqui simplesmente por ouvir ou para bater um ponto. A gente vem porque a gente sabe que esse lugar, a influência que nós passamos, né, que recebemos nesse lugar, transforma a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus também é galardoador daquele que o busca, daquele que o ama, daquele que está sempre se envolvendo com o Senhor. Então, vale a pena a gente estar nesse ambiente, porque nesse envolvimento que a Bíblia diz que Deus ordena a bênção. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos, porque é precioso, esse lugar aqui é precioso, é como o óleo que desce da barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção, falando sobre a unção. Existe unção sobre esse lugar que despedaça julgos, que cura, que liberta, que transforma, que alimenta, que restaura, que nos transforma. Somos transformados de glória em glória contemplando o Senhor. Nesse momento nós estamos contemplando a glória do Senhor, contemplando a palavra, contemplando os efeitos da cruz, o que Jesus fez por nós. E nesse lugar que nós estamos recebendo dessa influência, nós somos mudados, somos transformados. E faz parte desse processo, de se submeter, como o pastor falou no domingo passado, quando a gente submete a esse treinamento, a gente deseja esse treinamento, deseja crescer, a graça de Deus ela vai se manifestando. Deus é o mais interessado no nosso crescimento. Amém? Deus é o mais interessado que nós avancemos. Nunca foi o desejo de Deus que a gente pare na salvação. Infelizmente, tem pessoas com 20 anos de igreja, 20 anos que já conhecem o Senhor e não saem desse estágio, que é o estágio raso. O Espírito de Deus ele sempre nos convida para ir para lugares mais profundos.
O desejo de Deus é que a gente cresça. O desejo de Deus é que a gente avance, mas é algo que depende de nós. O pastor falou muito bem no domingo que quando a gente se submete a isso, quando a gente deseja isso, quando a gente permite, porque Deus é educado, amém? O Espírito do Senhor, ele é educado. Ele não faz nada por força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. É o andar pelo Espírito, é a submissão ao Espírito, que faz com que esse processo de amadurecimento, de crescimento aconteça. Amém? Mas somos nós que permitimos, somos nós que abrimos a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, todos os dias, Deus está nos chamando, Deus está nos convidando para que a gente abra a porta, para que a gente se entregue a Ele, para que a gente deixe Ele transformar a nossa vida, que a gente permita ser alimentado e transformado. Somos nós que abrimos. Se a nossa parte, a parte do Espírito de Deus é ensinar, a nossa parte é deixar Ele nos ensinar. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus pelo qual foste selados para o dia da redenção. Você já foi selado. Amém? Você não tem como perder salvação se você continuar crendo, confiando no Senhor. Mesmo que você não faça nada, só em confiar em Deus você vai ser salvo. Mas Deus não quer que você só seja salvo. A Bíblia diz que Ele quer nos salvar, quer que todos os homens, na realidade, sejam salvos. A humanidade está salva. Ele só precisa crer, abrir a porta, confiar no Senhor, aceitar o sacrifício de Jesus para que essa salvação seja ratificada, selada dentro dele. Mas Ele não quer só salvar. A Bíblia diz que Ele quer salvar e deseja também que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, abre aí, André. Vamos caminhar um pouco na palavra, amém? Essa noite é uma noite de despertamento. Deus quer que a gente desperte, irmãos. Já estamos passando do meio do ano, né? Estamos no mês 8, né? Quase no finalzinho do ano. E se a gente olhar para trás, 8 meses, quase 8 meses, né? Estamos entrando no 8º mês, 7 meses se passaram. E o que é que a gente tem feito? Será que a gente cresceu? Se a gente está melhor do que o começo do ano? Será que a gente amadureceu? Ou a gente continuou mesmo? Deus não quer que a gente termine um ano da mesma forma. Amém? O pão que a gente recebe no domingo à noite é só para o domingo à noite, irmãos. A gente não pode viver de um culto ou de um grupo de unidade. O pão diário, Deus quer nos dar. Por isso que a Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é só o pão natural. Ele quer nos dar o pão espiritual. Ele quer alimentar a nossa fé. Amém? Ele quer que a gente venha a esse pleno conhecimento, esse pleno amadurecimento. Isso é uma entrega. Amém? Nada é por força, nada é forçado. Deus ele não trabalha com a meritocracia nem com a justiça própria. Eu vou buscar porque eu quero ser isso. Não. Isso é algo normal, algo que você vai caminhando, deixando ser influenciado por esse ambiente e esse amadurecimento vai acontecendo. Amém? Não é algo forçado, não é pagar o preço, como dizem muito, tem que pagar o preço da unção, pagar o preço disso. Não existe preço. O preço já foi pago. Mas isso é uma entrega. Existe uma renúncia que temos que ter. Amém? Tem que caminhar, não olhar para trás. Paulo disse, eu esqueço já o que aconteceu, aquilo que eu recebi, mas avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E a Bíblia diz que Deus é galardoador, irmãos, daqueles que o buscam. Amém? Existe uma graça que é liberada quando a gente busca o Senhor, quando a gente tira tempo com Deus. E como eu falo, eu gosto de falar que tempo é prioridade. O que é que você está priorizando? Será que Deus é importante para você? Porque se Deus é importante, se a sua vida espiritual é importante, você vai gastar tempo com isso. Tudo aquilo que é importante para nós, a gente gasta tempo. Se a gente gasta tempo demais, não estou aqui com crítica para ninguém, tá certo? Só quero que o Espírito de Deus só quer que a gente reflita. O que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? Qual o valor que a gente está dando ao nosso tempo? Como nós estamos distribuindo o nosso tempo? Que eu posso gastar o meu tempo todinho com coisas que não vai me ajudar, me aumentar em nada. Mas eu posso tirar um tempo, uma parte desse dia, né, desse tempo do dia, para alimentar a minha fé. E isso, irmãos, depende de mim. E eu não faço isso quando eu quero, ou quando eu estou com vontade. Faço isso porque é necessário. Amém? Todo mundo sabe que é necessário a gente se alimentar, o corpo. Senão a gente vai ficar fraco e vai morrer. O corpo humano não aguenta passar muitos dias sem comer. Mas e o nosso espírito, irmão? Será que o nosso espírito ele aguenta passar tanto tempo sem estar se alimentando? Ou já é suficiente um culto no domingo à noite? Claro que não, irmãos. Isso é algo muito raso.
É algo que não vai fazer com que a gente avance, que a gente cresça. Para a gente crescer, a gente tem que ter todos os dias essa entrega no altar do Senhor. Amém? Isso é uma entrega. A gente se entrega, a gente deseja, a gente quer muito. Por isso que a Bíblia diz, quem quer, pede. Quem busca, bate. Que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então eu tenho que estar sempre desejoso por mais de Deus. O conhecimento de Deus é algo infinito. E é o que quanto mais a gente entra, mais a gente vai ver que tem lugar para a gente entrar, tem algo para a gente aprender. Eu não posso fazer um curso, um seminário e pensar que eu já aprendi tudo. Não, isso é só uma gotinha nesse oceano de revelação de Deus. Eu não posso pensar que por eu ler um livro ou por eu escutar uma palavra sobre certo assunto algumas vezes, eu já aprendi tudo sobre, por exemplo, fé, sobre amor, sobre cura, sobre graça. Não, nós não aprendemos tudo porque existe muito mais. Amém? O pastor sempre fala que, por mais que eu leia João 3,16, quanto mais eu leio João 3,16, mais Salmo 23, mais existe revelação, porque Deus faz nova todas as coisas. Amém? Existe algo novo toda manhã. Mesmo que você leia o mesmo capítulo, o mesmo versículo, existe algo novo que Deus quer manifestar. Amém? E Deus, Ele deseja, irmãos, o nosso crescimento. Deus deseja o nosso amadurecimento. Deus deseja que a gente saia dessa... A cada dia que a gente avance, que a gente tenha essa fé exercitada. A Bíblia manda a gente exercitar a nossa fé, exercitar a nossa salvação, desenvolver, na realidade não exercitar, desenvolver a salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos naquele grande dia. Então isso é um processo diário, crescimento espiritual é um processo diário. Mas muitas vezes as pessoas não dão tanto valor a isso, ao crescimento. Estão esperando algo do pastor, algo de uma mensagem no YouTube, algo disso. E quando que o que mais a gente precisa é de um relacionamento com o Espírito Santo. Ele foi enviado para isso. O propósito do Espírito Santo vir habitar dentro de nós, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, é nos ensinar. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas você o conhece. E ele vai habitar para vocês, em vocês para sempre. E ele vos ensinará tudo que há de ouvir do Pai e vos há de manifestar. Então o Espírito Santo é aquele que sonda o coração de Deus, o que Deus tem para nós e manifesta na nossa vida e ensina. A Bíblia diz que o olho não viu, nem o ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam aqui o Senhor? Amém. Então Deus tem algo preparado para nós. E a Bíblia diz que Ele nulo revela como? Diga, pelo Espírito. É pelo Espírito, é nesse relacionamento com o Espírito Santo que Deus vai revelando coisas. Deus vai nos dando o passo a passo. E nunca Deus revela de uma vez. A vida cristã não é algo que você pega como um livro já lá escrito, você abre o livro e lê do primeiro capítulo ao último. Não. Existem passos, passos de fé que Deus vai revelando. Paulo sabia disso e Paulo avançava. Ele dizia, não olho para trás, mas eu prossigo para aquilo que eu já alcancei. Então existe algo que a gente já alcançou, irmãos, a gente vai caminhando nisso, alcança mais algo e vai caminhando isso. A Bíblia fala na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, sobre o maná. O maná era um tipo de alimento que Deus dava para o povo de Israel, que aquele alimento era suficiente só para aquele dia. Se ele pegasse mais daquela quantidade que era necessário para o dia, aquilo no outro dia apodrecia, não prestava, ficava mofo, fedia. Por isso que o conselho de Deus era, pegue só a porção do seu dia. Isso é um exemplo para nós. A Bíblia é versículos interpretando o versículo. Amém? A antiga aliança já aponta para a nova aliança do desejo de Deus, que todos os dias a gente busca o maná. A porção do dia. A porção do dia. Amanhã você e eu, nós vamos precisar da porção do dia. Amém? Do alimento diário, do pão diário. Mas para isso é preciso eu me entregar. Tirar um tempo com Deus para palavra, para oração em outras línguas. E nós sabemos, irmãos, quando a gente quer, a gente arruma tempo. Por exemplo, se amanhã alguém disser assim para você, fulano, olha, amanhã eu tenho um cheque de 50 mil reais para você, eu quero que você venha aqui buscar. Todo mundo arruma um tempo e vai buscar aqueles 50 mil. Por quê? É algo importante. Não é isso? Então, será que a gente está dando tanta importância também à palavra de Deus? Então, é algo muito mais valioso, porque o dinheiro acaba, mas o conhecimento, ele perdura. O conhecimento é eterno. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus. E essa verdade vai te libertar. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu sou liberto dos meus medos, das minhas dúvidas. Quanto mais eu conheço Jesus, eu me conheço, porque eu me vejo nele.
Eu vejo o que Ele fez por mim. Então, irmãos, crescimento espiritual deve ser a nossa prioridade. Eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou romper e vou crescer. Não vou ser mais o mesmo, eu não quero terminar o ano da mesma forma. E, irmãos, é ler a Bíblia com vontade ou sem vontade. 95% das vezes que eu leio a Bíblia é sem vontade. 95% das vezes que eu oro em línguas é sem vontade, que eu confesso, parece que é algo seco. Está ali, mas é algo que eu sei que não é porque eu estou sentindo ou não sentindo que não está acontecendo, porque a Bíblia diz que não é pelo que eu sinto, é por fé. Então eu confesso e a minha alma vai sendo transformada. Eu vou lendo e minha alma vai sendo alimentada. Amém? Eu oro em línguas e eu estou sendo edificado. Obrigado. Essa edificação espiritual, ela acontece, você sentindo ou não. Você vai se deparar com situações que você vai ver que o que está acontecendo, a forma com que você se conduziu diante daquela situação é por causa de um crescimento, que é um crescimento silencioso. O pastor nos ensina, irmãos, estenda as raízes, estenda as raízes, estenda as raízes. Estender as raízes é isso. Eu tirar tempo com Deus, mergulhar em Deus e minhas raízes estão sendo estendidas e eu não estou nem sentindo, mas ali algo está acontecendo. E você vai ver que no momento da tempestade, o momento do dia mau, o momento do vendaval, essa casa não cai. Por quê? Porque está sobre a rocha. Porque está sendo edificada. As raízes estão sendo estendidas. Então, irmãos, Deus deseja não só nos salvar, mas que a gente chegue a um pleno conhecimento da verdade. Então, se existe um pleno, existe um meio, existe um pouco, existe quase nada. Então, que nível você quer chegar? Quer ir ao pleno? Quer ir ao avanço, ao maior, algo mais profundo? E isso está disponível, irmãos. Isso não é algo para alguns. Isso não é algo só para pastores, só para quem é mestre, para quem é muito santarrão. Não, isso é para quem deseja. O salmista, ele gritava com a alma dele. Ele dizia para a alma dele, por que estás abatida? Espera em Deus, você ainda vai louvar. Por que estás abatida, minha alma? Como a costa anseia pelas correntes de água, minha alma anseia por Deus. Quando eu verei Deus? Quando estarei face ao meu Deus? E ele começa a contar, dizer, olha, eu era tão alegre quando ia à procissão, à casa do Senhor, ao templo de Deus. Então ele se via em um lugar, ele olhava para trás e se via que ele não estava mais naquele lugar que ele vivia, naquele ápice. Existe ápice, irmãos, que a gente tem que ter cuidado, porque a vida cristã, a vida de fé, muitas vezes eles têm uns altos e baixos e a gente tem que ter cuidado para se sair daquele lugar, voltar novamente. Se parar de orar, a gente parar para analisar, fazer uma autoanálise da gente e dizer, poxa, eu não estou orando como eu orava, não estou lendo como eu orava, poxa, terminou o dia e eu não orei, não fiz nada, não está certo, eu preciso fazer isso. Irmão, isso não é religiosidade, a gente tem que parar com isso, porque a gente pensa, porque está na graça, agora tudo é de todo jeito. Não é de todo jeito, irmãos. Isso não é religião, nem religiosidade, é algo que é bom, é algo que é saudável. É algo que é saudável. Honrar a Deus, honrar com meu irmão, honrar com meus líderes, orar em línguas, confessar, ir para a igreja, ter desejo por Deus, ter essa mente renovada, isso aí é algo saudável, irmão. Não tem nada a ver com religião e feito muitos ensinam erroneamente e agora a gente está na graça, está tudo feito, está tudo pago e está tudo certo. Se você não fizer nada, está tudo certo. Irmão, se você não fizer nada, como eu falei, está tudo certo. Você vai ser salvo, se continuar crendo em Jesus. Mas, irmão, não é esse o desejo de Deus. Salvação está muito mais, tem muito mais a ver com relacionamento do que próprio ir para o céu, irmãos. Deus não só salvou o homem, Ele quer se relacionar com o homem. Por isso que a gente foi criado. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, por que Deus nos criou? Para jogar a gente aqui e deixar a gente viver de todo jeito? Não. Ele nos criou para a gente manter esse relacionamento. Se você for ver em Gênesis, no começo, quando Deus criou o homem, Ele coloca o homem lá no Éden e todo dia a Bíblia diz que Ele descia na variação do dia para ver como o homem estava, para se relacionar com um homem, conversar com um homem, ver, ter intimidade, ter esse relacionamento. E um dia, Deus deu esse livre-arbítrio para que o homem escolhesse. Todos nós escolhemos, irmão. Deus não força. Deus não força ninguém a ir para a igreja, Deus não força ninguém a nada. E Ele, quando criou o homem, Ele não forçou o homem, Ele não criou um robô, Ele não forçou o homem a obedecê-lo. Simplesmente Ele disse, está tudo aqui, tudo é seu, dê nome, reine, domine. Porém, eu não coma disso, que certamente, Ele advertiu que certamente, no dia que você comer, você vai morrer. Louvado seja Deus. E aí, o que é que aconteceu? O homem escolheu desobedecer. E a gente sabe
O que está acontecendo hoje é fruto dessa desobediência. Porém, Deus não tratou com o homem, olhando o homem como pecador. Deus, quando desceu na variação, que ele se escondeu, que ele correu, Deus não viu o homem pecador. Deus viu o filho que tinha se desgarrado, que queria trazer. Porém, o homem se envergonhou de uma forma tão grande que não quis voltar. Ele preferiu se esconder, fazer roupas de pele, trabalhar com a justiça própria do que rever aquilo ali e ver como é que poderia consertar aquilo. Mas Deus sempre amou o homem. Sempre quis que o homem voltasse para ele. Sempre quis trazer de volta o filho que se perdeu, que se desgarrou. E foi dando oportunidades para esse filho se voltar. E deu a lei, deu os profetas, deu isso. Foi dando diversas opções para que o homem se voltasse para ele, mas nenhuma foi suficiente, porque assim como o pecado entrou por um homem, o pecado tinha que sair por um homem. Um homem santo, um homem sem pecado. E o pecado saiu através de um homem, do segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Amém? Que nos salvou, mas também essa questão de redenção é muito mais de fazer com que o homem se relacionasse novamente com Deus. Tivesse condições de se relacionar com Deus, porque o homem no pecado ele não pode se relacionar com Deus. Mas nós hoje não estamos mais no pecado. Nós estamos em Cristo. Nós somos a justiça de Deus. Amém? Nós fomos banhados pelo sangue. Então, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue. Por isso que a Bíblia manda a gente entrar com ousadia no Santo dos Santos e ter essa comunhão, ter esse relacionamento. Portanto, meus irmãos, entre com ousadia no Santo dos Santos, para que você encontre graça. Nesse relacionamento eu encontro graça. E Deus, ele não trabalha com meus pecados. Deus trabalha com esse desejo de eu mudar. Quanto mais eu vou me envolvendo com Deus, essa transformação, ela vai acontecendo e eu vou amadurecendo. Eu não sou mais o mesmo. Se eu era um homem mentiroso, eu paro de ser mentiroso, porque esse relacionamento vai me transformando, vai me mudando, e eu vou sendo mais semelhante a Jesus. Se eu vivia com medo, eu não sou mais medroso, porque esse é o desejo de Deus. Amém? Nos transformar à semelhança de Jesus. Amém, irmãos? Queria também, 2 Pedro, André, por favor. Então, esse processo de transformação à semelhança de Jesus, esse processo de transformação de fé, irmãos, é algo que Deus espera de nós. Amém? 2 Pedro 3,18, Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que se escondeu, aquele que disse que não conhecia Jesus, depois de ser mudado, transformado, ele agora está aconselhando essa igreja, os irmãos, a que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. E outra versão diz para todos sempre. Amém? Diga eu devo. Diga eu desejo crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Todos os dias, irmãos. Graça e conhecimento. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus, a Bíblia diz. Então, o desejo de Deus, irmãos, é que a gente avance, que a gente se transforme a cada dia, resplandeça a vossa luz, a Bíblia diz, diante dos homens. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais essa luz vai brilhando. E as pessoas que olham para nós, você não precisa dizer que está lendo, que está orando, que está fazendo isso, que está jejuando. Nesse relacionamento a gente vai ficando tão parecido com Jesus que quem chega perto de nós vai ver Cristo, vai ver esse bom cheiro suave de Cristo, vai ver que você não é mais o mesmo, que suas palavras vão denunciar, que anda com Deus, a Bíblia, nós somos essa carta ali, a nossa voz, o nosso procedimento vai denunciar que a gente está andando com Deus, a gente não é mais o mesmo. Por quê? A gente está andando em fé. Essa fé, ela nos transforma. E você vai ver que o medo não vai mais existir, as dúvidas vão cada vez mais sendo tiradas por causa desse relacionamento, irmãos. Amém? Então Deus quer, Deus deseja, e Deus tem isso para nós. No Salmo 25 e 14, Salmo 25, versículo 14, por favor, André. Olha só, irmãos, Deus é um Pai. Amém? Deus está disponível. Deus quer se manifestar, mas Ele não se manifesta para quem não quer. Deus se manifesta para aqueles que o desejam. Por isso que Ele diz, clame a mim, clame, que eu vou te responder e anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, irmãos, olha só, Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quanto mais eu busco essa intimidade, mas eu conheço dessa aliança, da nova aliança, da aliança eterna, da aliança que ele fez em Jesus comigo. Amém, irmãos? Então essa intimidade, essa revelação é para quem? Para quem o teme. Temer aqui não é medo. Temer aqui é para quem o reverencia, para aqueles que o honram, para aquele que o deseja. Amém? Então Deus, ele quer fazer com que essa intimidade cresça. Amém? Quanto mais eu ando com uma pessoa, eu conheço essa pessoa. Você vê que você tem amigos aqui na igreja que andando com ele, com o passar do tempo, você vai conhecendo o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Quais os gostos, né? Como a pessoa é. Então, quanto mais eu ando com Deus, mais eu vou conhecendo Deus. Vou conhecendo o desejo de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele deseja. A Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando e adorando, dando graças ao Senhor de todo o coração. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Deus busca por pessoas sedentas. Deus busca. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus olhos estão procurando pessoas fiéis. Pessoas fiéis aqui não é aquele que não peca. Pessoas fiéis é aquele que está ali, desejoso por Deus. E, Colossenses capítulo 1, essa é a oração de Paulo por essa igreja. Uma igreja que ele tinha ouvido falar da fé deles, do avanço dos irmãos. Essa igreja de Colosso, nessa época, estava passando por uma grande perseguição. Mas a perseguição não parou eles. Como a igreja de Filipenses também, em meio a muitas provações, em muitas limitações, eles queriam se doar a Deus, se doar a Paulo, se doar, semear. Paulo disse, olha, a igreja lá dos Filipos não precisa semear porque eles estão passando muita dificuldade. Mas a Bíblia diz que eles pediram a Paulo com muitos rogos para ser participantes daquilo. Eles não queriam ficar de fora, por causa de uma gratidão que eles tinham com a igreja lá de Jerusalém. E aqui Paulo está orando por essa igreja e dizendo, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos sobre vocês, não cesse de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vocês viverem de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, irmãos, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Vamos, André. Sendo fortalecidos com todo o poder. Existe poder, irmão, existe graça, existe unção, existe vida, existe uma vida plena em Deus, que Deus quer para nós. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmão, tem algum irmão aqui? Diga, está falando comigo? Pelas misericórdias de Deus, que a vocês apresentem vossos corpos. Eu apresento o meu corpo. Quando eu abro minha Bíblia, eu estou apresentando a minha vida. Quando eu oro em línguas, quando eu adoro o Senhor, quando eu venho para um culto, eu estou entregando a minha vida no altar do Senhor. Que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo. O único sacrifício hoje na nova aliança que Deus aceita é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que para esses Deus não despreza. Amém? Coração contrito e quebrantado. Coração desejoso. Não é vir aqui por vir. É vir sabendo assim, desejoso, choroso mesmo, por dentro, quebrantado. Senhor, eu quero uma palavra. Pai, eu quero te adorar. Eu vim aqui te agradecer. Eu sou grato a ti, Pai, por essa semana. Eu sou grato a ti. Quando eu pego a minha oferta, eu entrego no altar de Deus aquela oferta com peso, mesmo que seja pequena ali, eu com peso. Pai, isso aqui é minha gratidão pelo que você tem me dado, por aquilo que você tem me abençoado. Quando eu chego aqui, como o pastor sempre ensina, não há dificuldade de eu levantar minhas mãos, me render, me fechar, chorar, me quebrantar, me entregar no altar de Deus, apresentar o meu corpo vivo, o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Um culto com entendimento, um culto com valor, um culto com peso. Eu posso oferecer a Deus um culto que não é um culto agradável, que não tenha peso. Quando eu faço de todo jeito, dar uma oferta de todo jeito é melhor não dar. Vir para um culto de todo jeito é melhor não entregar. É melhor ter a consciência de que Deus merece o meu louvor. Eu sou um adorador. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. Deus procura aqueles que o desejam, que o amam. Uma certa mulher, uma mulher cananeia que não era nem da linhagem de Israel. Quantos se lembram dessa história? Precisando por um socorro, precisando por algo de Deus.
correu atrás de Jesus e começou a clamar, a gritar. A Bíblia diz que era uma mulher imparável. Ela teve diversas oportunidades de retroceder, mas não retrocedeu. A Bíblia diz que ela começou a gritar. Os discípulos ouviram e disseram para Jesus, Jesus, olha, vem uma mulher gritando. E Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Aquela mulher estava ouvindo tudo isso, os nãos. Segunda vez, Jesus falou e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Outra vez os discípulos falaram, despede-a. Mas aquela mulher continuou clamando, gritando, indo atrás de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou o que é que ela desejava. E ela disse, que minha filha seja salva. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme você creu. Irmão, tudo que nós recebemos de Deus é conforme nós cremos. Tudo muda quando eu creio. Fé é crer. É crer que não aconteceu, mas já é real, já é algo que está disponível para mim. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que não se vê. Você não precisa ver, você só precisa crer. Crer no seu marido aqui, crer no seu filho aqui, crer na sua cura, crer nas suas finanças mudadas, crer em tudo que nós queremos, cremos. A Bíblia diz que Deus, ele faz acontecer. Amém? Deus deseja que isso aconteça, que isso se manifeste. Mas eu preciso, irmãos. Versículo 2. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós. Deus não fica feliz em ver seus filhos passando por dificuldades, porque Deus não é masoquista, Deus não é um pai ruim. Deus não coloca coisas ruins para nos matar. Os processos acontecem, mas nos processos Deus está conosco, mas não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvida de variação. Câncer não desce do alto, falta não desce do alto, coisas ruins não descem do alto, do alto desce coisas boas. As boas dádivas vêm de Deus. Amém? Então, espere coisas boas de Deus. Porém, irmãos, nesse processo de crescimento, coloquei 1 Timóteo 2,4 já, André? 1 Timóteo 2,4. Eu falei, que Deus deseja que os homens sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Amém? Deus nos salvou, Deus quer que a gente avance. O diabo não pode nos parar. O diabo não pode nos parar. O único que pode nos parar somos nós mesmos. Se a gente desistir, parar de crer, se a gente não confiar no Senhor, na graça do Senhor, então a gente pode parar. Mas o diabo, ele não pode nos parar porque é maior que está em nós. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 3. Então, esse crescimento espiritual é fruto de uma entrega diária, irmãos. Amém? De um relacionamento, de um envolvimento com Deus. Quanto mais eu me entrego, mais eu vou crescendo, vou amadurecendo. Amém? Colossenses capítulo 3 diz assim, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, alguém aqui já ressuscitou com Cristo? Já nasceu de novo? Então busca as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. 2. Pense nas coisas do alto, não nas que são da terra. Irmãos, é triste ver pessoas só pensando nas coisas da terra. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente para as coisas dessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente tem que ter a consciência de eternidade. Vencer, prosperar, trabalhar, tudo isso é bom. Comer o melhor dessa terra, que foi para isso que Deus nos chamou. Mas pensa no alto. Pensa na eternidade. Pensa que daqui a uns dias a gente vai lá se encontrar com o Pai. Pensa que Jesus está voltando. Essa mensagem que Jesus voltará saiu das igrejas. É difícil você ver uma igreja falando sobre Jesus voltará. É difícil você ver alguém falando sobre a eternidade. É muitas coisas humanas, muitas coisas só aqui, só aqui, só aqui. Irmão, isso passa. Se você olhar para trás, você não é mais aquele menino, aquela menina, você já está com 40, 50 anos, daqui a um dia nós vamos partir. Será que tudo diz respeito a esse plano físico aqui, esse plano natural? Por isso que a Bíblia diz, não vos conformem com esse século. Pense nas coisas do alto. Pense na eternidade. Nosso espírito é eterno, irmãos. Todos nós vamos passar uma eternidade. Ímpio ou justo. A diferença é que uns vão passar uma eternidade de desprezo,
de perdição eterna e outros vão passar uma eternidade com Deus. Mas o desejo de Deus é que a gente viva aqui mais pensando nas coisas do alto. Viva aqui mais sabendo que Jesus voltará. Amém, aleluia. Viva aqui mais sabendo, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Parar de estar construindo castelos de areia, que o vento vai derrubar, tudo isso vai ficar. Agora a palavra de Deus, a Bíblia diz, subsiste eternamente. Amém. Amém? Tem que parar com isso, de pensar só nas coisas da terra. Porque já morresse, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está escondido em Deus. Você é um com Ele. Aleluia. Você é um com Deus. Existem moradas eternas que já foram preparadas para nós. Amém? Existe um lugar melhor, um lugar maior. Existe uma habitação segura que é em Deus. Então, vamos viver aqui mais com esse pensamento de eternidade. Vamos viver aqui mais sabendo que o nosso espírito é um espírito que já foi salvo. Quando nós fomos salvos, quem foi salvo foi o nosso espírito. Agora, o nosso corpo e essa alma, ela precisa de uma transformação diária. Amém? Esse crescimento espiritual fala também sobre essa transformação. Você vai sendo cada vez mais semelhante a Jesus. Mas é preciso, irmãos, a gente ter cuidado para não permanecer como um menino. É duro a gente ouvir isso, mas tem muito crente menino. Se a pessoa olhar com cara feia para ele sai da igreja. Se o pastor corrigir, sai da igreja. Se passar por dificuldade, é o melhor crente do mundo, mas passa por dificuldade, passa por problema, passa por um problema financeiro, passa por um problema de doença, deixa a igreja, desiste. Por quê? Está tão acostumado com aquela coisa boa, tão acostumado, sabe, com o normal, que quando algo balança aquela casa ali, a vida dele, quando algo, dia mal bate a porta, a Bíblia fala, Efésios capítulo 6, revestível de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mal. Se você que escolhe como é que você vai passar esse dia mal. Se você passar o dia mal fortalecido com o Senhor, fortalecido em Deus, esse dia mal passa rápido. As sequelas serão menores. Porém, se te pegar vulnerável, a Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Então me revisto de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito, calçando os pés, com a preparação do Evangelho, a couraça da justiça. Tudo isso são armas espirituais que eu tenho que me investir, me revestir em Deus. Revestir-vos como eleito de Deus, e de entranhas de bondade, de misericórdia, a Bíblia manda. Então, esse revestimento espiritual depende de mim, não depende de Deus. Está disponível, mas sou eu que pego essas armaduras, sou eu que renovo a minha mente pensando nas coisas do alto. Sou eu que pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e começo a meditar, ler, com vontade, sem vontade, entendendo ou não entendendo, porque muitas vezes a sua alma não entende, mas teu Espírito entende. Orando em outras línguas em todo o tempo, irmão. Orando em outras línguas, orando constantemente em línguas, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, mesmo sem sentir, dirigindo um carro, orando em línguas, tomando banho, orando em línguas, saindo para trabalhar, louvando a Deus, adorando ao Senhor, dizendo, Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro, Tu és bom. E nesse processo, irmãos, nessas práticas espirituais, a minha vida vai crescendo, eu vou melhorando, e eu deixo de ser menino. Hebreus capítulo 5, versículo 11, André, por favor. Irmãos, Gálatas capítulo... Depois, pode colocar, André. Gálatas capítulo 5 fala sobre uma guerra que há entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito contra a carne, para que eles se oponham. A minha carne não quer orar, irmãos. A minha carne não quer vir para a igreja. A minha carne queria estar lá deitadinho, assistindo Netflix, ou o filme, ou o jogo. A carne não deseja isso. A carne não deseja tirar 300, 400 reais para ir para um retiro. A carne quer pegar esse dinheiro e comprar roupa. A carne quer guardar esse dinheiro, porque a carne ela sempre está na defensiva. A carne não quer perdoar. A carne não quer estender a outra face. A carne quer se vingar. A carne ela é muito mimada. Mas a Bíblia manda eu crucificar essa carne. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E se opõem porque são opostos. O fruto, a obra da carne, a gente já conhece. Prostituição, mentira, impureza, medo. Tudo isso são obras da carne. Mas existe um fruto do Espírito que já está dentro de nós, que Deus, Ele quer que a gente manifeste esse fruto.
que é o amor, que é a bondade, que é a longanimidade, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que já nasceram de novo, já ressuscitaram em Cristo Jesus, já crucificaram a carne e todas as suas concupiscências. Então, nesse processo de amadurecimento, de treinamento, eu vou crucificando a minha carne, vou crucificando, dizendo, carne, você não manda em mim não. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. A gente tinha um irmão que ele era bem glutão. Não tinha freio para comer. E a Bíblia diz que ele dizia, né, ele dava o testemunho de que quando a mulher dele fazia um bolo, ele comia o bolo em 10 minutos. Ele só parava quando acabava o bolo. Uma vez ele ouvindo sobre crucificar a carne, esses desejos. Porque comer é bom, irmãos. Mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado, tem que ter freio, tem que ter domínio próprio. E ele começou a exercer esse domínio próprio. Ele disse que às vezes a mulher fazia aquele bolo gostoso que ele gostava e por ele comia o bolo todinho, mas ele começou a exercitar. Ele disse, eu vou exercitar o domínio próprio, vou comer um pedacinho. E eles, quando pegava aquele pedaço que começava a comer, a carne queria comer o bolo todo, daqui a pouco ele soltava e dizia assim, ó carne, agora você não vai comer nem esse pedaço que você começou a comer, você não vai comer mais. E jogava lá. Era um meio que ele fazia de dar um freio, e se você falar, você não vai comer mais esse bolo mais nunca. Então ele lutava contra a carne queria devorar o bolo, a carne queria brigar, ele disse que muitas vezes discutia, acontecia uma situação que por ele queria falar, mas ele crucificava a carne, começava a declarar dentro de si mesmo, eu sou manso, eu não vou brigar, eu não vou falar, eu não vou xingar, eu não vou reclamar. Ele era muito reclamão e daqui a pouco ele começou a exercitar isso. E aconteceu uma situação que ele não gostava e ele começava a declarar para ele mesmo, eu sou manso. Eu me domino, eu não vou brigar. E isso vai mudando, irmãos. Quando a gente vai exercitando essas coisas, vai mudando. Você vai ver, você vai começar a ler a Bíblia sem vontade, mas daqui a pouco é um hábito como escovar os dentes. Você vai se pegar todos os dias lendo, todo dia confessando. Você vai se deparar com você, sem querer, você vai estar confessando. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou amado pelo Pai, eu não sou esse pecado, eu não sou esse mentiroso, pode até ter feito coisa, mas você se depara falando, declarando a palavra. Em vez de reclamar, Pai, obrigado que minhas contas já estão pagas. Em vez de reclamar de uma conta de luz que veio alta, Pai, obrigado porque já está pago. Amém. Reclamar de um cartão, de uma fatura de cartão, Pai, obrigado que já está pago, eu vou me dominar e não vou comprar tanto assim não. Então, existem práticas espirituais que nos abençoam, irmãos. Confissão, o pastor fala, a meditação da palavra, o congregar, não deixe de congregar, como é o costume de muitos. A pessoa vai deixando de congregar, vai esfriando, e depois é difícil voltar. O esfriamento espiritual é terrível. A pessoa vai perdendo os desejos pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto. Deixa de orar, vai deixando de ler, vai deixando, daqui a pouco entra nesse esfriamento. E Deus não quer que a gente seja frio. Não seja frio e nem morno, senão eu vou te vomitar. Seja quente, fervoroso de espírito. Amém, irmãos? Então, no automático mesmo, vá no tranco. Quando aquela tristeza vem dentro de você, começa a rir. Sem vontade, ha. Daqui a pouco você vai ver que pega no tranco. Daqui a pouco você se vê rindo. Oh, obrigado, Pai, obrigado, tu és minha alegria. Então, irmãos, aqui, ó, o autor dos Hebreus, ele fala, a esse respeito tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por que era difícil? Porque eles eram como meninos. Se ensinar uma criança coisas de adulto, ele não vai entender. Então, esses crentes aqui, por muito tempo, já caminhando com Deus, mas ainda continuavam como bebês. Porque porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Eles não desejavam ouvir. Eles não queriam. Pois, com efeito, quando deveria já ser mestres, maduros, pessoas, né, de fé, vocês ainda atendendo ao tempo decorrido, ao tempo que vocês têm como crente, vocês têm que, novamente, necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o ABC. Irmãos, falar uma coisa para vocês. O alimento que a gente tem recebido aqui é alimento grosso, irmão. O pastor, ele não dá papinha para a gente.
ele dá um alimento muito forte, muito grosso, muito bom, muito abençoado. A gente só precisa ouvir. A Bíblia manda eu receber com apreço a palavra que está sendo enxertada e praticar isso. Essa palavra aqui, irmãos, para mim, eu sou pastor há muito tempo, fui consagrado. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, há quase 4 anos, ou 4 anos atrás, eu sentava aqui e muita coisa que o pastor Aloysio falava eu não entendia. Acostumado com o sistema religioso, com aquela palavrinha rasa, mas o pastor começava a falar sobre graça, sobre justiça. Mas eu me submeti a ouvir, ao treinamento. E os irmãos sabem, desde o começo que eu cheguei aqui, eu fico aqui, ó, orando em línguas. Quando o pastor, qualquer um, irmãos, eu ou qualquer um estiver aí, eu fico orando em línguas aí baixinho. Porque você fica mais sensível, mais aberto para o aprendizado, para que o Espírito Santo vá tratando. Mas a Bíblia diz que algo testifica dentro de nós, que é verdade aquilo que a gente está ouvindo. Quando você escutar uma palavra que não vem de Deus, você vai ver logo que é algo que arranha dentro de você. Não desce. É seco. Mas eu mesmo não entendendo o que o pastor ensinava, mas o Espírito dizia, testificava no meu espírito, que era verdade. E eu ficava aqui orando em línguas, me submetendo e aprendendo. E muitas vezes não entendia muitas coisas, mas continuei ouvindo. E louvado seja Deus, hoje muita coisa que eu sei, eu agradeço à vida do meu pastor. Porque eu me submeti a ouvir, me submeti ao treinamento, me submeti à correção, a deixar que essa palavra ela me modificasse, me transformasse. Então, esses irmãos aqui, eles, mesmo ouvindo a palavra, eles eram tardios, eles não deixavam a palavra mudar, transformar a vida dele. E o que é que acontece? Tantos anos de crente, eles teriam que voltar novamente ao ABC. É como uma pessoa terminar o 2º grau e quando pegar aquele diploma de 2º grau, não saber de nada e ter que voltar novamente ao ABC. Não saber nem escrever o nome. Você entende? Tem muito crente assim, irmãos. Não é pouco, não é muito. Pulando de igreja em igreja, pulando de mensagem em mensagem, ouvindo fulano, ouvindo ciclano, ouvindo palavra de graça, palavra de lei, ouvindo coisas que prestam, coisas que não prestam, perdendo tempo com isso, perdendo tempo com aquilo, e o resultado é uma grande salada de frutas. Não sabe nada, é uma coxa de retalho. Irmãos, devemos permanecer naquilo que temos ouvido. Aleluia. A palavra que nós ouvimos aqui no domingo já é suficiente. E ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Porque não adianta ouvir uma palavra de graça. Não estamos aqui, irmão, dizendo que o pessoal está errado. Não, estou dizendo que o que a gente recebe aqui já é suficiente. Você não precisa estar ouvindo e ler, escuta fulano, escuta ciclano e tal, a palavra é boa. Mas muitas coisas, irmãos, é uma lei misturada com graça. É algo sutil. E é o que não nos transforma e muitas vezes abafa até aquilo que você ouviu já, que aprendeu. Então, se a gente pegar a palavra do domingo, ouvir novamente, se a gente pegar o esboço, ouvir, ler, estudar, se a gente for para um grupo de unidade, com aquela palavra bem fresquinha, se a gente pegar um tempo, nem que seja meia hora, irmãos, por dia, fizer o nosso devocional, você vai ver que sua vida vai dar uma guinada. Você vai crescer. Então, irmãos, olha só, vos tornasse como necessitado de leite e não de alimento sólido. Eles precisavam de leite. Precisavam voltar atrás. Isso é terrível, a gente está perdendo tempo. Rodeando em círculos. O caminho para Canaã eram 40 dias. E eles passaram 40 anos. Por causa daquele processo lá que eles passaram lá, não permitiu eles avançarem. Havia algo pleno em Deus, algo grande em Deus para eles receberem, mas eles não tinham como entrar na Canaã daquele jeito, pensando nos pepinos, pensando no Egito, com aquele pensamento, com vontade, com desejo de voltar atrás, com medos, sem confiança em Deus. Quando a primeira oportunidade que eles tiveram de espiar a terra, eles voltaram com medo, dizendo, vamos morrer, era melhor que a gente estivesse lá no Egito, naquela terra tem gigante, porque Deus nos tirou. E reclamaram de Moisés, queriam matar Moisés, reclamavam de Deus, murmuravam de Deus. Deus olhou e disse, eu vou destruir tudinho, porque é gente incrédula, de dura serviço, cabeça dura,
Teve que Moisés interceder e dizer, não, Senhor, não faça isso, porque as outras nações vão dizer, você não teve como cuidar deles, teve que matá-los. Eles não foram mortos por causa da intercessão de Moisés, mas o resultado é que quase ninguém daqueles ali entraram, exceto Josué e Caleb, homens de fé, que acreditaram, que confiaram em Deus. Então, muitas vezes, Deus tem uma Canaã para nós. Mas muitas vezes a gente não entra, porque estamos ainda com medo. Não temos fé suficiente para receber aquilo que Deus quer nos dar. E muitas vezes Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele não permite que a gente entre em lugares, que a gente toque em coisas que já é nossa por direito, porque a gente ainda não tem condições. Porque senão a gente se perde. Isso é bondade de Deus, irmãos. Bondade de Deus. Imagine se Deus desse milhões aí a algumas pessoas. Para nós não, amém? Para nós a gente já tem essa faculdade, a gente já estamos em fé. Sabemos que esse dinheiro não vai nos corromper. Mas tem gente que Deus não permite prosperar porque sabe que vai se corromper. Irmão. Eu me lembro de uma história lá na igreja que a gente pertencia, o irmão queria um carro. Quer um carro, e um carro para ir para a igreja e não sei o quê. Primeira oportunidade que ele teve, que comprou um carro, desapareceu, irmão. Ia passear, aproveitar carro, ir shopping, praia. Então, que bênção é essa, irmão, que tira a gente da presença de Deus? A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então, Deus quer nos dar algo que dure. Deus quer nos dar algo que nos aproxime dele, que não nos tire dele. Amém? Então, para isso é preciso... Pode trazer a ceia. Vamos concluir. Tem alguns conselhos aqui, irmãos. Alguns conselhos aqui para a gente concluir. Vai estar no esboço. Muita coisa aqui que eu falei não está no esboço, mas tem muita coisa aqui dentro do esboço para a gente aprender mais um pouco. Amém? Falei sobre as práticas espirituais. Práticas espirituais é aquilo que a gente pratica, já está dizendo o nome, que nos amadurece. Amém? Todo mundo sabe que as práticas espirituais são palavra, meditação na palavra, Mateus 4,4, tem só de pão viverá o homem, oração, adoração, confissão da palavra, congregar, servir ao reino. O pastor tem nos ensinado a respeito de nos envolver com o serviço cristão. Amém? E para dar alguns conselhos aqui práticos a respeito disso, do que a gente deve, dessa submissão ao treinamento. Primeira coisa, irmãos, nós devemos reconhecer que precisamos crescer. Amém? Reconhecer que precisamos mudar. Reconhecer que não estamos no lugar que Deus espera de nós. Primeira coisa é reconhecer. Primeiro passo para a transformação é reconhecer. Amém? Segundo passo é desejar. Você tem que desejar esse crescimento. E ser focado nisso. Porque muitas coisas vão acontecer para tirar a gente do foco. Tirar o foco. É aquele convite, é a carne que não quer orar. Muitas coisas, você começa a orar, você vai ver que alguma coisa vai acontecer para te tirar do foco. Então tem que ter cuidado com as distrações e ter paciência, porque crescimento ele leva um tempo. Amém? Ter paciência, porque esse crescimento ele vai acontecendo naturalmente. Então submeta-se ao treinamento, porque quem não se submete não avança e, consequentemente, não chega à maturidade. Lembre-se que o maior interessado é Deus. Amém, irmãos? Que a gente encontre graça para a gente ser transformado. O caminho de um justo. Tem algum justo aqui? Amém. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até esse dia perfeito. Você vai ver amanhã, 5h30, aquela luzinha ali começa, bem fraquinha, mas ele vai aumentando. O sol vai clareando, até ele chegar ao seu ápice, aquele sol bem quente. Então o caminho que Deus quer de nós é esse, espera de nós, que a gente vai brilhando, mais e mais. O maná que nós recebemos hoje, é para hoje. Amanhã tem um maná novo, terça de novo, quarta de novo. Existe essa luta constante. Essa carne não quer, mas o teu espírito clama, Abba, Pai. O nosso espírito clama, Abba, Pai. O nosso espírito, ele quer Deus, deseja Deus. Mas nós precisamos se deixar influenciar e não permitir que essa carne atrapalhe. Amém? Então feche os olhos.
Essa não é uma palavra de condenação, não se condene, porque eu sou o primeiro a ser corrigido com isso. Que eu preciso melhorar no meu devocional, preciso melhorar no meu tempo com Deus. Estou falando isso, mas o primeiro a ser corrigido sou eu, irmãos. Preciso melhorar. O que eu tenho aprendido, mas Deus tem mais. Eu preciso ter cuidado, porque muitas vezes a minha carne quer se distrair. A minha carne não quer. Mas eu preciso voltar a rota, voltar essa rota do Espírito, voltar esse lugar em Deus. Fecha os olhos, conversa com Deus. Como eu falei, essa não é uma palavra de condenação, mas é uma exortação do Espírito. O Espírito, ele quer que nós avancemos. Os que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Existe um óleo fresco para nós a cada dia. Existe um maná escondido que eu tenho que ir buscar. Deus não vai trazer para nós, mas Deus quer que a gente vá, que a gente bata, que a gente o busque, que a gente deseje. Pedro fala que nós devemos desejar o puro leite, o puro alimento.